Salve galera, aqui quem fala é o Davi, e hoje eu estou trazendo uma recomendação bem da hora. Prota despertou como um deus demônio para ter sua vingança. Manos e manas, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Valeu mesmo por todo esse apoio que vocês estão me dando. Tamo junto. O mangá se chama Gold Tribe. A história se inicia explicando que todos os organismos vivos do continente não conseguem escapar das garras dos predadores. Ao mesmo tempo que isso é explicado, mostra um cara desviando do ataque do monstro e usando toda a sua velocidade para contra-atacar, e enquanto recebia todos esses golpes o demônio ficou irritado e usou sua grande língua para mandar o cara voando para longe. E vendo o humano recuperando fôlego depois de ser atingido, o predador tentou devorar ele, mas ele conseguiu desviar da mordida do Oni, deslizando pela montanha, e ao cair do lado do pé do monstro, ele desferiu vários ataques na perna do demônio, e por causa desses golpes o bicho feio caiu de joelhos no chão, e aproveitando essa chance, o cara com uma grande velocidade agarrou a cabeça do predador, e usando toda a sua força ele arrancou ela. Assim, depois dessa vitória sofrida, ele percebeu que tinha vários desses demônios para ele derrotar, e como ele usou todo seu poder para matar um deles, ele não teria força para derrotar todos os monstros. Por causa disso ele pediu desculpas para o protagonista. Ao mesmo tempo corta para outra cena, onde mostra o prota acordando depois de ter um pesadelo envolvendo seu irmão mais velho. Assim ele explica que seu irmão atualmente deve estar vivendo uma boa vida no continente da natureza, já que 10 anos atrás ele saiu em uma aventura para ir nesse continente, e enquanto ficava preocupado com seu sonho, ele notou que tinha outro gado nos seus chifres, e o motivo dos seus chifres serem tão pequeno, mesmo ele sendo da facção da natureza, e porque sua espécie é inferior em comparação com a do seu irmão, que se tornou um hospedeiro divino. E enquanto pensava nesse seu complexo de inferioridade, um cara entregou um prato de algo que parece ser umas ervilhas, e mandou ele comer como se fosse um cachorro. Mas o prota ignorou isso, e começou a enfiar tudo na boca. Ao mesmo tempo ele lembrou do seu irmão, falando que ele deve comer a comida da natureza ao máximo que puder, e se ele fazer isso, o corpo dele vai despertar um grande poder. Lembrando galera, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, porque assim vocês vão estar me ajudando muito. Depois do nada um cara apareceu e deu um chute na cara do prota, e falou que era para ele ter comido mais rápido. Esse figurante era da facção carnívora que trata as pessoas da tribo do protagonista como se fossem escravos. Depois o prota explica que seu dia a dia normalmente é minerar os minérios negros, em seguida cuidar da agricultura nas planícies, e ele sempre faz esses trabalhos com uma cara brilhante, como não tivesse nenhuma preocupação, mas essa era só uma máscara que ele usava para esconder seus medos. Depois, enquanto o protagonista sofria bullying de algumas crianças da tribo dos carnívoros, o general dessa facção ajudou ele mandando as crianças irem para a escola, e também deu mais daquelas ervilhas da natureza para o prota, e falou que acredita que ele pode se tornar um hospedeiro divino. Assim o protagonista explica que o general vem ajudando ele a suportar esta vida dura. Assim, quando ele tinha terminado de fazer seu trabalho, o cara que chutou ele mais cedo, mandou ele limpar a sala de reuniões executivas no lugar dele. Ao ouvir isso, o protagonista falou que ele não pode entrar na sala dos executivos, mas como ele não tinha outra opção, ele limpou a sala inteira, e ao terminar ele viu um livro da facção da natureza no meio dos livros da tribo dos carnívoros. Ao mesmo tempo os executivos entraram na sala, e como ele não queria se pego nesse lugar, ele se escondeu para não ser punido, e enquanto tentava não fazer barulho, ele ouviu os figurantes falando que vão se livrar dele quando ele se tornar um hospedeiro divino, e como os chifres dele ainda não cresceram, isso significa que ele é de uma espécie inferior, então foi um desperdício alimentar ele durante tanto tempo, e a única coisa para a qual ele serve atualmente é minerar os minérios negros, que tem um veneno que se acumula no corpo da tribo dos carnívoros. Por causa disso que eles mandaram o garoto da natureza fazer essas coisas perigosas, e terminando de falar isso os executivos decidiram beber o licor caseiro deles, e vendo a garrafa de bebida, o prota percebeu que o chifre que estava dentro da garrafa
garrafa era do seu irmão mais velho. Ao mesmo tempo, o general que sempre ajudou ele, falou que 10 anos atrás o irmão do protagonista não foi para o continente da natureza. Ao invés disso, ele foi oferecido como um sacrifício aos predadores. E ouvindo isso, o prota ficou completamente chocado, porque mesmo isso sendo coisas ditas enquanto bebiam, cada uma delas eram como facas perfurando seu coração. Mas mesmo assim ele ouviu todos os atos malignos deles, e os esculpiu nas partes mais profundas de sua alma. Junto com o fato de ter passado 10 anos como um retardado, por causa disso ele decidiu vingar a morte injusta do seu irmão, e fazer eles pagarem por tudo o que fizeram. Assim, enquanto os mesmos velhos e cruéis dias se passavam, o amadurecimento dele se aproximava, e durante todos esses dias, ele roubava a comida da natureza no depósito. O motivo disso e porque no livro que ele roubou na sala executiva, falava que se uma criança da tribo da natureza não tivesse seus chifres amadurecidos completamente, não poderia se tornar um adulto. Mas há algumas ocasiões em que uma espécie inferior come várias vezes mais alimentos naturais em comparação com o habitual. Eles têm uma chance pequena de conseguir amadurecer um pouco mais tarde, mas também tem a chance do indivíduo morrer ao invés de amadurecer depois de consumir tanto alimento natural. Mas como o irmão mais velho do prota sempre disse para ele que ao virar um adulto, ele vai se tornar muito apelão, o prota decidiu colocar sua vida em risco, para ganhar a força necessária para ter sua vingança. Assim, com o passar dos dias, seus chifres começaram a crescer pouco a pouco. Então o dia da cerimônia finalmente chegou, mas o prota ainda não tinha se tornado um adulto. Mas mesmo assim os figurantes decidiram sacrificar ele para os predadores. Desse jeito ele deixou a vila com 3 dos executivos para completar a cerimônia da viagem, e ao chegar em penhasco, o general entregou uma ervilha vermelha para ele como um pedido de despedida, e como o protagonista tinha ficado viciado em comer comida natural, ele enfiou a ervilha na boca, sem se importar que tinha veneno. Ao mesmo tempo ele começou a cuspir sangue, e todas as suas funções corporais ficaram paralisadas, e ele acabou desmaiando de tanta dor. E vendo isso, os figurantes falaram que diferente dele, o irmão do prota aguentou até o final. Ai, do nada as pupilas dos olhos do garoto da natureza voltaram, e ele liberou uma grande intenção assassina. Assim explicado que a facção da tribo da natureza tem resistência contra todos os tipos de venenos, e como ele esteve em contato com o minério negro durante todo esse tempo, seu corpo desenvolveu resistência contra os tributos venenosos do minério, que acabou desencadeando uma reação feroz em seus órgãos. Por causa disso o veneno foi bloqueado, mas esse órgão também reconheceu a energia da natureza como venenosa, e o bloqueou também, e essa foi a razão dele não ter conseguido fazer seu chifre crescer mesmo depois de ser alimentar de tanta comida natural. Mas agora, por causa da ervilha vermelha concentrada de veneno, todas as funções corporais dele foram interrompidas por um instante, e isso significa que o órgão que havia bloqueado todas as formas de absorção de veneno e energia parou de funcionar. Então agora ele começou a absorver toda a energia da natureza acumulada em seu corpo durante todo esse tempo. Por causa disso os chifres do prota cresceram em uma velocidade assustadora, e ele não precisou checar para saber que os executivos da facção carnívora parecem formigas diante dos seus olhos atualmente. E analisando todo esse poder percorrendo seu corpo, ele notou que passou pelo despertar de um adulto que seu irmão tanto falava, e ao ver o careca querendo roubar seus chifres, o prota deu um socão na cara do figurante. E com sua aparência do deus demônio, ele falou que vai fazer todos eles irem para o inferno junto com ele. Mano, o protagonista despertou como um deus demônio para ter sua vingança contra todos aqueles e trataram ele como se fosse um inseto, e vingar a morte do seu irmão. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou.